basquete emocionante! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que eu ouvindo esta porcaria. Tá começando mais um Basquete. Como sempre aqui, né? Tô com meu amigão Léo. Alô! Tô com meu amigão Diego. Salve! E hoje a gente tem uma surpresa. Temos um convidado aí, que o cara é especialista, o foda das IAs aí, o senhor Gabriel Suzarte. Prazer aí pra todo mundo que tá ouvindo, acompanhando. Seja muito bem-vindo, Bagriel. Agradeço. E aí, Léo, hoje a pauta é o quê? Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e como ela está tomando o nosso lugar na sociedade. Eu sou um robô, porra! Estamos falando de IA, o Gabriel lançou um tema que eu realmente não tava sabendo. Qual que é a da parada dos jogos de videogame, que eles estão usando tecnologia de jogos antigos, tipo a ideia do jogo, para coisas atuais? Então, o que eu tinha notado, na verdade, nos games é que muitas histórias que foram contadas nos games, em campanhas, entre outras possibilidades, elas de fato estão acontecendo. Por exemplo, eu não sei se vocês jogaram Detroit do PlayStation. Opa. Ele é um jogo que ele colocou muito em alta, assim, a questão da inteligência artificial, personificando elas, né? E em um dado momento ela se rebela. Ela tem a autoconsciência, algo parecido com a Skynet, só que um roteiro um pouquinho mais complexo. De uma forma mais light também. Caramba, olha só que maldade do cara, um pouquinho mais complexo. Pô, a Skynet viaja no tempo, meu, e o cara fala, não, Detroit é mais complexo. Ô, Léo, mas entenda uma coisa que eu não sei se é dessa forma que ele falou. Um pouco mais complexo, porque com os androides do Detroit você conseguia trocar ideia, e com os androides da Skynet não tinha papo. Os caras chegavam, metiam o pé no seu peito e acabou. E uma parada a gente já tá vendo faz tempo, não tem mais graça não, mano. A gente quer falar pro android, faz um suco de laranja lá, e ele vai fazer sem a gente dar receita. Essa é a parada. Se você chegar num T800 e falar, faz um suco de laranja, você vai virar o suco de laranja. Você toma uma porrada do braço cheio de veia do Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. É isso aí, galera. Então, acho que era tudo. Beleza, galera? Esse foi mais um basquete. O resto a gente substitui nossas vozes com inteligência artificial. Vocês usam algum aplicativo para gerar imagem que usa uma IA? O Roberto é dos três aqui, eu acho que o Roberto é o que mais usa pra imagem. Eu uso mais pra texto. Pra imagem é incrível. Pra imagem, o Roberto mandou, acho que semana passada, não foi? Algumas imagens? Ou eu tô brisando? Do Batman, né? Batman com a armadura branca, né? Isso. E aí é uma parada assim, eu realmente nunca usei, mas quando eu era adolescente, ali pré-adolescente, uma parada assim... Não tinha IA nessa época. Não tinha, galera, não tinha. 1945, acho que... Há muito tempo atrás, mas eu lembro de uma parada que é o seguinte, não sei se vocês chegaram a já experimentar isso, de jogar RPG, e quando eu digo RPG é de mesa. É muito interessante que assim, a maioria do jogo se passa, obviamente, na sua imaginação. E aí eu fui crescendo jogando RPG, e ao longo dos anos, como a tecnologia ia evoluindo, a gente ia evoluindo junto. Aí eu consigo lembrar bem, mais ou menos, da época onde, por exemplo, a gente pegava e os notebooks já eram mais acessíveis. Aí você ia jogar RPG, aí tipo, um ou dois levava o notebook ali, e aí, vocês ouvem um barulho estranho, e aí o cara, o mestre ou o jogador colocava o som pra deixar mais imersivo a coisa. Aí, tipo, tinha umas paradas tipo assim, vocês veem essa personagem aqui ou esse personagem, e aí jogava a imagem de algum personagem. Onde eu quero chegar com isso no lance da IA? Que muitas vezes eu já passei pela dificuldade de eu querer ilustrar, não necessariamente uma obra muito específica ou uma coisa muito foda, mas ilustrar uma coisa assim, muito única naquela situação. Tipo, nessa aventura eu sou um guerreiro que ao invés de usar uma espada, na verdade eu uso uma furadeira. Onde você vai encontrar uma imagem de um guerreiro lutando com uma furadeira na mão? Aí hoje em dia você fala assim, pô, dá pra fazer. E eu fiquei muito, muito, muito maravilhado com essa parada aí. Tipo, é uma coisa muito aleatória que você pode colocar, a IA faz.
isso, sabe, te ajuda no meu caso, nessa situação onde eu tô falando, te ajuda a fazer coisas mais específicas e deixar toda uma experiência de jogar RPG ou de ilustrar a sua ideia muito melhor. Eu acho muito legal isso aí. Mas tem uma parada aí que, pra você poder chegar onde você quer chegar com esses geradores de imagem, de texto, agora de vídeo que tá vindo, né? Tem de música também, você precisa, de fato, ser bem claro no que você está procurando. O exemplo que você citou aí do guerreiro com a furadeira na mão. Se você chegar lá e falar, quero um guerreiro com a furadeira na mão, e basta, provavelmente ele vai te dar uma imagem toda cagada e não vai ser o que você quer, certo? Você vai precisar detalhar de fato. Quanto mais detalhado for o que você vai pedir para essa inteligência artificial, mais detalhado vai ser a imagem que ela vai te dar, porém com um defeito. Ela não consegue, a inteligência artificial geradora de imagem e de vídeo é incapaz de produzir um ser humano com 5 dedos. Ela sempre vai te colocar 70 dedos numa mão só. E eu não consigo entender isso. Se não me engano, é Engineer Prompter, que é o cara que ele vai dominar a forma como a IA ela compreende, a forma como a IA ela recebe os comandos. Quando a gente, por exemplo, usa um SDK, quando a gente usa, por exemplo, para programar em Java, era o JDK. Nada mais é do que uma interface entre a máquina e o programador. Hoje a gente não tem, o que tinha sido dito anteriormente, a gente não tem uma forma de a máquina compreender claramente o que a gente quer que ela faça. E é uma das profissões do futuro, é o Engineer Prompter. É o cara que vai saber ditar exatamente como a máquina todas as tem que coordenadas, operar. né? Todas as Pra você coordenadas. chegar onde você quer. Esse tipo de coisa já acontece hoje em dia, não necessariamente com IA, mas, por exemplo, pesquisas no Google. Já deve ter acontecido com vocês de você for pesquisar alguma coisa no Google e, por exemplo, você vai pesquisar uma parada e você digita lá. Aí a pesquisa que aparece pra você, os resultados, não é o que você queria. E aí você não fica naquela do tipo, caramba, não é isso. Você fica naquela do tipo, como que eu pesquiso isso? Quais são os termos certos? A máquina ela não consegue contextualizar tão bem quanto um ser humano. Por exemplo, se eu falo Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, fica óbvio que a gente tá falando de time. Agora, se eu falo Cruzeiro, Cruzado, Real, é o mesmo termo, porém em contexto diferente. Anteriormente, talvez o Google ele não conseguiria fazer essa junção. Mas se você coloca, por exemplo, no chat GPT, ele já consegue trazer todos os assuntos conectados. Eu passei por uma experiência mais ou menos parecida com isso, no caso de pesquisar o termo correto, na época onde eu comecei a trabalhar na Bahia. Eu trabalhava com usinagem... Pera, mas trabalha na Bahia? Então, já começou errado por isso, né? Eu sou filho de baiano, qual foi? O cara trabalha 8 horas por dia e tem 6 horas de almoço. Meu primeiro erro foi esse, né? Falei, vou trabalhar, peraí. Eu trabalhava com usinagem de metais em um torno CNC. CNC... Então, peraí, se tem o torno CNC, tem o torno que é não CNC. O que é o não CNC? É o torno manual, tá bom. Uhum. Então CNC seria a automação do torno. Aí você fala, mas CNC também pode ser usado para, por exemplo, uma outra máquina, que não um torno, uma fresa, um centro de usinagem. Aí eu fui descobrir que, olha, peraí, tem outros modelos de máquina, não só que você usa, tem outros modelos de peça, e aí tudo isso eu demorei tipo uns 3 meses para saber como pesquisar. Graças a você, o Google já me deu a resposta certa na primeira pesquisa, que eu coloquei CNC termo, aí ele já me deu o que é. Colocou lá a primeira resposta, o que é CNC, e ele tá falando do torno CNC. E a segunda é o que significa CNC, né? Que é controle numérico computadorizado. Eu também não fazia ideia. É, exatamente isso. Aí você resumiu a história do cara, mano. Não, mas é isso mesmo, basicamente é isso. Então demorou muito assim, eu digo alguns meses até eu conseguir o termo correto para eu descobrir o que eu queria para sim tirar minha dúvida e poder trabalhar melhor. E aí é isso, a inteligência artificial realmente não consegue fazer essa associação. Você meio que tem que ir ensinando ela o que ela tem que te mostrar. No caso, entraria aí naquele termo do machine learning? Aí eu acho que o Gabriel pode dizer melhor pra gente, né? Mas acho que é isso, né? Que machine é máquina, learning é ensinar. Acredito que seria o Deep Learning.
que é mais profundo, né? Machine Learning, ele seria algo parecido com o que a gente vê na Netflix. A gente tem um algoritmo que ele é um pouco mais simples. Ele aprende baseado ali nos seus hábitos, por exemplo, filmes de ação, filmes de terror, e coloca para você os filmes que tem mais ou menos aquele assunto baseado na sua preferência anterior. Agora, para que seja algo mais complexo, por exemplo, eu teria que ter acesso, máquina, ter acesso ao seu histórico, seu navegador, ter acesso às suas preferências de compra, igual, por exemplo, alguns sites que... No Facebook tem muito isso, né? Eles pedem, né, tem aquele contrato ali de sigilo de dados, mas que ninguém lê, e que, de fato, eles estão vendendo seus dados para outras empresas. O Netflix foi um exemplo, mas eu imagino que tenha... Imagino não, com certeza tem, só não vou conseguir citar um agora, mas aplicativos que eles são conectados, fazem uso do Deep Learning para que eles possam sugerir para você produtos, serviços, as mais variadas coisas para que você realmente seja... O próprio Google, Facebook, TikTok, eu acho que todos eles usam uma espécie disso, né? A gente já conversou sobre isso quando a gente estava falando da época, por exemplo, lembra que quando lançou o Pokémon GO, as pessoas estavam preocupadas que iam usar o aplicativo da câmera do Pokémon GO para te espionar. Só que tem um detalhe, são as mesmas pessoas que estão preocupadas com essa espionagem, são as que postam trocentas milhões de coisas no Facebook. Por conta disso que você posta, o Facebook consegue traçar perfil de personalidade, perfil de tendência política, perfil de tendência sexual, gostos culinários da pessoa, gostos de entretenimento. Que gostoso, cheiro de dados roubados. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O pessoal tava com medo disso. Hoje eu sou leigo, né, nessa parada porque eu não cheguei a estudar mais, né? Mas o Machine Learning, Deep Learning, no caso, né, ou alguma forma disso, eu acho, cara, que os nossos dispositivos smart, né, telefone, PC e toda a parada que a gente usa no dia a dia, eu acho que eles estão ouvindo a gente constantemente, cara. Porque, eu acho que a gente chegou a conversar sobre isso um tempo atrás. Às vezes conversando com meu irmão aqui na sala de casa, ou tô algum outro lugar conversando com alguém, e simplesmente, eu abro o celular, desbloqueio a tela ali, quando eu vou no navegador, alguma coisa assim, ou alguma propaganda, exatamente aquilo que eu tava falando ou conversando. Às vezes o YouTube chega até a me mostrar as coisas que eu tava falando. Eu falei, cara, não é possível. Sim, isso aqui. Eu não vou lembrar o caminho agora, mas tem uma parada que você faz no seu Google pessoal, né? Na sua conta Google, e ele te mostra tudo que ficou gravado por voz no seu aparelho, tá ligado? De tal período a tal período. E você consegue, alguns segundos de gravação, a todo momento tá fazendo esse tipo de gravação da pessoa que tá falando perto do celular. Então, na maioria das vezes é o dono do aparelho e alguém que tá conversando com ele. Eu não me lembro agora qual é o caminho, mas eu já vi. Inclusive, você consegue ter acesso a essa pasta e tem coisas lá que você nem imaginava que o celular tava gravando o que você tá falando, e é só, não te dá um contexto, né? É só um pedaço, tipo 1 segundo e meio, 2 segundos de alguma coisa que você tá falando, e que você percebe que ele realmente tá te gravando a todo momento, ele tá te ouvindo a todo momento. Então por isso que às vezes você tá falando, sei lá, de conector de celular, e aí você vai abrir o seu Google, primeiro link lá é pra você comprar o conector lá do chinês, tá ligado? E é uma parada que... Então não adianta você querer privar a câmera do Pokémon GO, sendo que você não tira o celular da mão, né? A todo momento você tá usando o celular. Semana passada, eu tava trocando ideia com um camarada, e ele curte bastante essas coisas tipo de equipamento militar, que nem você, Gabriel. E a gente tava falando do F-35. Nunca pesquisei na minha vida nada sobre o F-35. No dia seguinte, o meu YouTube tava entupido de F-35, cara. Na página inicial eu falei, não acredito, cara. E quando é sobre um assunto relacionado a algo que você de fato tem interesse, ainda tá bom, tá ótimo. O problema é quando é algo relacionado à compra, porque tudo o que a gente não paga, a gente é o produto. A gente tá ali na rede social, parece que é uma coisa... uma ferramenta maravilhosa criada, mas a gente é basicamente o produto. Eles ganham por cada anúncio que aparece ali, óbvio. Mas tem algo chamado efeito Prime. Não sei se vocês já ouviram falar. Sabe o efeito Prime? Vocês já devem... Sabe quem usa bastante isso? Já usou? O Silvio Santos na Jequiti. Quando aparece, ele tá lá no... Era Roda Viva, Roda... Era qualquer programa do SBT, cara. Do nada aparecia a Jequiti. Ele usou aquilo de uma maneira muito escrachada, mas... Sim.
Mas aquilo ali funcionou, né? de alguma forma funcionou. Assim, tem pesquisas antes, né, do Silvio Santos, claro, que fundamentam aquilo e foram, por exemplo, pessoas foram expostas a vídeos sobre um assunto X e durante esse vídeo apresentou para elas de maneira muito curta a imagem, por exemplo, de uma fruta, uma maçã. E aí, beleza, colocaram essas pessoas depois para fazer uma refeição e a predominância de pessoas que pegou uma maçã foi maior. Depois substituíram por outra fruta, por outro objeto. E a predominância de pessoas que escolheu, por exemplo, uma banana, colocou lá rapidinho no vídeo, pum, uma banana. Colocaram para as pessoas depois, vai lá, escolhe uma fruta, depois volta, a gente vai continuar o experimento, sem as pessoas saberem o que era o experimento. E a predominância de pessoas era que pegou ali uma banana. O problema não tá assim, é claro, né, a pessoa viu e ficou com vontade. A questão é que perguntaram, você viu alguma coisa durante o vídeo? Era essa a minha dúvida. Não viram, eles não viram. Quem escolheu a banana não viu a banana. Quem escolheu a maçã não viu a maçã. Então, esse efeito Prime é uma forma de você usar os gatilhos mentais da sua mente a seu favor. No caso, a empresa tá usando a favor dela para poder conduzir você a fazer o que ela quer. E esse é só das ferramentas, né, que elas dispõem. Tem várias. Isso funciona mais ou menos, essa parada da atividade Prime, ela funciona mais ou menos como as franquias de fast food, elas usam a cor pra poder ativar a sua fome, né? Caralho, você pode reparar que o McDonald's, girafas, a maioria deles usam o vermelho e o amarelo. Se eu não me engano, o vermelho é pra chamar atenção e o amarelo ativa a sua fome, ou é ao contrário, mas é uma parada assim. Tem um negócio assim mesmo, é o gatilho, tem um nome pra isso, mas são gatilhos mentais que usam as cores. Mano, eu vou te falar que eu tava, sem brincadeira, não é piada, eu tava pensando nisso hoje de tarde, voltando do trabalho. Eu passei por uma rede de supermercados do Oxxo, agora que tá abrindo, né, como se fosse McDonald's. E aí eu passei, eu nunca entrei num Oxxo. Eu passei, eu olhei assim em frente e tal, e eu falei, deve vender muita, eu sei que é óbvio por ser supermercado, mas eu falei assim, deve vender muita comida. E quando eu digo comida, não é no sentido tipo de você comprar ali e preparar em casa. Eu digo pra consumo imediato. Eu nunca entrei nisso e eu parei e falei, mas por que eu tive esse pensamento de que deve vender muita comida? Eu nunca nem entrei na parada. Aí eu olhei pro logo, eu falei, é claro, porque as cores parecem do McDonald's. Eu tô dando uma pesquisada aqui. A Sadia, o símbolo é vermelho e o fundo é amarelo. Mano, é estranho, né? O nome disso é psicodinâmica das cores. Muito bizarro isso, mas funciona. Mas isso aí penso eu, é uma parada assim que, sabe como é que eu posso dizer? É aquela parada de quando você vai assistir um filme, você vai assistir uma série, ou você vai jogar um jogo, você, consumidor final, não sabe o que você quer. Por mais que muitas vezes você fala, não, seria da hora se isso acontecesse, seria da hora se tal coisa fosse assim, se pudesse fazer tal coisa no jogo. Você, consumidor final, você não sabe muito bem o que realmente você quer. Você consegue reconhecer se o produto é bom, se o produto é ruim, ele atendeu a sua expectativa ou não. Você consegue comparar com outros produtos e dizer, não, preferi esse, preferi aquele. Você saber o que você quer em si, a sua necessidade, raramente você sabe. Eu acho que esse é um dos dilemas dos jogos de mundo aberto. O consumidor final não sabe o que ele quer? Não sei, mas eu terminei a campanha do Halo, eu só queria jogar a campanha. Sobrou um monte de coisa lá pra fazer. Eu não sei por onde começar e eu tô jogando outro jogo. Pode ser. Talvez entre assim também, né? Porque se você pega um jogo que é linear, ele vai te prender naquilo e você se vê obrigado a fazer aquilo. Se você pega um jogo de mundo aberto, é tanta possibilidade e você só tá acostumado com aquela fração pequena que você acaba meio que perdendo o interesse pelo fato de ter tanta coisa. Não, eu acho que depende muito, porque... vai me dizer que The Witcher não é um jogo de mundo aberto que todo mundo fala assim, nossa, que incrível, jogue. Sim. Tá, mas me explica o porquê que toda vez que você abre um GTA da vida, você vira um maluco que sai matando todo mundo e você nunca faz nada certo. E nunca faz as missões. Concordo. Então, é aquilo que eu falei. A parada o consumidor final, ele nunca sabe o que ele quer. É função da empresa, do desenvolvedor, do produtor,
seja de como for, que tá ofertando aquele produto, saber o que o consumidor quer. No caso dos jogos, os jogos têm que saber o que o público dele quer. E no caso das IAs, eu acredito que elas ajudam bastante a gente nesse ponto. Claro que Na verdade, eu acho que no caso da inteligência artificial, ela não sabe o que a gente quer. A gente meio que dá um pouco do que a gente tá querendo, ela vai talvez completar com uma outra informação e a gente chegue numa possibilidade do que seja aquilo, junto com a talvez pesquisa que outras milhares de pessoas fizeram, aí ela vai procurar num contexto geral aquilo que você tá procurando, provavelmente alguém já procurou, e vai te dar talvez um pouco da resposta que você procura. Isso aí é mas no caso do exemplo do Roberto, onde ele falou que às vezes ele tá conversando com o irmão dele sobre alguma coisa, e aí ele abre a rede social, seja o que for, e tá lá o produto daquilo que ele tava conversando sendo comercializado, ou o interesse do assunto dele, tipo dos F-35. Mas aí eu já vejo um bagulho meio falho, tá ligado? Se for assim que funciona, vai explicar uma outra coisa que eu já vou trazer, tanto da IA quanto dos games. Dá uma ligada nesse insight maluco. A IA vive escutando a gente, certo? Ela vive não, ela tá o tempo todo escutando a gente. Ponto. Chamou a IA de morta. Beleza. É morta. Daqui a pouco ela vem me matar aqui. A Sky e a Net junto. Ela tá recebendo o tempo inteiro vários inputs. Sim, o tempo todo. Então ela E tá aí, vendo. a gente não sabe quem tá comprando esses dados, certo? Mas alguém compra para poder gerar algum conteúdo, entregar coisas que sejam vendáveis, mas que nem sempre são coisas que a gente acha bom. Eu acho que isso explica a quantidade de game e filme bosta que vem saindo nos últimos, sei lá, 10 anos. Faz Né? sentido. Eu não imagino que já tinha uma IA esse tempo todo rodando. Velozes Mas eu e acho que alguns Furiosos, algoritmos... pra mim, é um grande exemplo. Agora vai ter treta. Olha a treta aí. Mano, mas isso que o Roberto falou talvez seja real, porque vamos pôr aqui, sei lá, talvez há 4 anos atrás, não vamos tão longe não, 4 anos atrás, quando você abria sua Netflix, quantas séries coreana, chinesa, japonesa, você via lá no seu catálogo? Nossa, é verdade. Nenhuma. Aí depois que saiu a primeira, Não aí teve o pessoal... nenhuma. Então, o pessoal assistiu, aí gostou, aí saiu uma de zumbi, aí é legal, aí saiu uma que a advogada é especial, aí depois sai outra não sei o que, o pessoal começa a clicar pra assistir, o algoritmo da Netflix entende que o pessoal gosta daquilo, automaticamente o pessoal do Netflix começa a produzir muito mais daquilo. Não, aí olha que interessante esse caso. A China tá interessada nessa imposição. Eu não vou chamar de imposição, porque os Estados Unidos faz isso também, a gente aceita. Mas a China tá interessada em ter uma cultura própria. Se a gente for reparar, a maioria das séries que estão lá, elas são de outros países. Então, eles provavelmente fizeram isso que o Roberto mencionou. Qual que é o desejo da galera do Ocidente para que eu também possa conquistá-lo? Eles querem ver drama, eles querem ver ação, eles querem ver coisas reflexivas. E eles conseguiram, e eu acredito que não foi na tentativa e erro. Eu acredito que eles já foram pra cima sabendo muito bem. Já tem uma base de pesquisa ali, né? Já tem um fundo ali onde tem o que o povo quer na real, né? Porque você clica, de alguma forma chega como dado pra eles e eles guardam aquilo. Eles fazem um filme de corrida que se passa no México. Pô, não é todo mundo que vai gostar. Aí faz uma série de escola de adolescentes japoneses que tem drama, tem comédia, tem morte. Zumbi, pô. Série de zumbi. Muita gente vai clicar e vai gostar. Então eles entendem que aquilo ali tá fazendo sucesso e automaticamente vão começar a produzir mais daquilo. Automaticamente vai começar a aparecer mais daquilo pra gente. Eu acho muito estranho. Bom, eu tenho um círculo de amizades bem eclético, vamos dizer assim. Cara, você troca ideia com o pessoal, pô, você curte jogar um joguinho de RPG? Pô, não gosto de RPG, mano. Pô, RPG não é legal. A maioria, assim, eu vejo, né? Só que aí eu fico parando pra pensar, qual é o estilo de game mais baixado nos mobile hoje? Hoje há muito tempo, RPG. E a maioria desses RPG, da onde que vem? Da China. Da China. Mano, é absurdo isso, cara. Tem gente que gosta de RPG e nem sabe que tá jogando RPG. Eu tenho um aqui ótimo, mano, que é o Shopee. Já jogaram? Então, esse é brabo? É mó legal. Os atributos em dinheiro de verdade.
tem que comprar produtos dos quais você não sabe se a sua alfândega vai taxar seu país. Pô, mas a parada é que, ô Roberto, talvez esse negócio que você falou, eu sou uma das pessoas que não sou fã de RPG, tá ligado? Mas eu joguei por muito tempo aquele joguinho que é tipo um Honkai Impact lá, como que é o nome lá do... Genshin Impact? Genshin Impact, isso aí. Eu joguei bastante tempo ele no celular. E aí eu fui tentar jogar ele no videogame, sabe que não me prendeu, tá ligado? E é o mesmo jogo, mas no game não me prendeu. E no celular eu joguei bastante tempo. Então talvez isso seja uma cultura imposta na gente já, pô, eu não gosto de RPG, mas eu não gosto de RPG no videogame. No celular talvez eu consiga ser mais tolerante. Mas aí, vamos pra aquele cenário que eu falei, tem gente que gosta, né, que acha da hora e nem sabe que aquilo é um RPG. Esses dias mesmo eu tava vendo, acho que era minha cunhada, ela tava jogando um joguinho no celular, que ela tinha que, lembrava um Tetris, assim, tinha umas pedrinhas pra detonar e tal, e aí com a grana que ela ganhava durante esse joguinho, né, ela ganhava umas moedas, umas paradas assim, ela fazia upgrades e cuidava de uma espécie de fazenda. Ela tava farmando. Então, exatamente. E aí ela cuidava de uma fazenda e fazia upgrades nos peixes, upgrades no não sei o que, pra gerar recursos. Aí eu pensei, mano, isso aqui é RPG. Ela tá jogando RPG e nem sabe. Aí eu falei, pô, tá jogando um RPG aí e tal. Não, isso aqui é a minha fazenda. Eu falei, cara, os chineses são foda. O pessoal, ele fica com essa brisa de que você colocar elementos de RPG em um jogo não torna ele RPG. Uma vez eu entrei numa discussão assim, no bom sentido da palavra. Tem um outro grupo de amigos aqui que a gente tava conversando sobre Call of Duty, e eu não me lembro quem que falou que na época viu que em algum lugar ele viu que Call of Duty tinha elementos de RPG pelo simples fato de você ter que jogar pra desbloquear tal peça pra arma, e aí você colocar aquela peça na arma pra deixar sua arma melhor, tá ligado? E aí, tipo assim, beleza. A arma é um RPG. Só que Call of Duty a gente sabe que não é um jogo de RPG. Só que o pessoal, pra ser RPG, vamos dizer assim, num contexto geral, precisa ser todos os elementos de RPG. Você tem que falar muito, você tem que andar muito, o jogo tem que ser parado. Na cabeça da maioria, RPG é isso. Só que hoje tem muito RPG dinâmico que nem parece RPG, mano. RPG. Não, deixa eu lançar uma dinâmica fácil aqui, ó. Pra galera que tá ouvindo a gente aí, lá no Instagram, o que define um RPG pra você? Vou soltar essa aí. Pode continuar, Léo. Não, é porque assim, eu ia dizer que nesse caso aí que o Diego tá falando, eu concordo com essa galera, do tipo assim, o jogo ter um elemento de RPG não torna RPG. E realmente, na minha percepção, não torna. O que torna um jogo ser um jogo de RPG é simples. Os elementos principais do jogo, o que caracteriza o jogo, aquilo que faz o jogo ser o jogo, são elementos de RPG? Sim, pô, se a maioria é RPG, é um jogo de quê? RPG. Agora, entrar na discussão do que o que é ser RPG, tem que ter diálogo, senão não é RPG. Tem que ter isso, senão não é RPG. Aí já é outra história. Mas assim, você fala, é fácil definir. O que faz um jogo ser um jogo de RPG? É simples. A maioria dos elementos que compõem ele tem que ser de RPG. O que você classifica como RPG, aí já é outros 500. É subjetivo pra caramba, né? Sim, mas aí é culpa minha, pô. Eu não gosto de jogo de RPG, mas a gente sabe que o Castlevania, o Castlevania, o Symphony of the Night, é um jogo de RPG. Ele é considerado RPG. Apesar de ser um jogo de plataforma, ele tem muitos elementos de RPG. É porque o Castlevania, principalmente o Symphony of the Night, a meu ver, foi o jogo que foi o catalisador pra se popularizar o termo Metroidvania. Ele é o Castlevania, pelo menos até onde eu sei, um dos mais famosos, se não o mais famoso, e ele bebeu muito do Metroid. Então, você fala assim, Castlevania é RPG. Porra, mas ele é meio que o pai do gênero Metroidvania. Como é que ele... Então, mas é justamente isso. Ele não é um jogo de RPG, mas ele tem muitos elementos de RPG. Sim, entendeu? Com certeza. Só que muita gente considera ele um jogo de RPG. Mass Effect, esse é o RPG puro, verdadeiro, no espaço. É isso aí. Eu ia chegar aí, Gabriel. O que define um RPG? Pra mim, RPG, eu acho que eu tenho que comprar coisinhas que quando eu volte no jogo eu esteja melhor, que essas coisas não podem... Temporárias, por exemplo, no Call of Duty. Tem as temporadas que uma arma ela tem uma potência, na outra temporada aquela arma tá um lixo. Isso pra mim já exclui ele da lista de RPG.
Pra mim, o Mass Effect foi o game que, de fato, eu queria, sabe? Melhorar todos os equipamentos, os personagens. E ele tem ali um exemplo de IA bem legal, que é... Você vai poder me ajudar, Roberto, que eu não lembro. É muita... Qual que é a... É aquele que ele... Não, poxa, eles são uma espécie que eles... É os Geth. Eles foram criados inicialmente pra proteger uma outra raça lá, que eles estavam em guerra. Eles tinham toda a autonomia, eles tinham toda a desenvoltura militar. Em um dado momento, eles falaram, parça, pra que eu vou comprar essa guerra que nem é minha, sacrificar os meus, porque querendo ou não, a gente somos seres não orgânicos, mas somos seres de inteligência, tem corpos, né? Pra que eu vou continuar nessa guerra? Eu vou sair fora. E aí eles se rebelaram contra o criador deles. É bem da hora. Isso pra mim define o RPG, Mass Effect. Mas aí posso lançar uma questão aqui, que envolve também inteligência artificial e a parada das leis da robótica, né? Porque a gente sabe que o Asimov criou aí as leis da robótica, tal. E aí são 3 leis da robótica, né? Um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda é um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. E a terceira, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Isso se aplica a robôs, né? A lei da robótica, robô, algo tangível, independente se é humanoide ou não, é um robô, ele não pode ferir, pela regra, essas 3 leis. A inteligência artificial, ela não entra no ramo da robótica. Então ela, teoricamente, não teria que seguir as 3 leis da robótica, certo? Não. Por que não? Se você separar um robô de uma inteligência artificial, como é que eu posso... Pensa assim, você falou que a inteligência artificial ela não se aplicaria às 3 leis da robótica porque ela não é um robô, beleza? Agora, imagina que você vai visitar uma fábrica de carro, sei lá, de qualquer coisa. E aí tem uma máquina que o trabalho dela é, sei lá, apertar os parafusos da roda do carro. Então o carro passa por uma esteira, ele para, aí vem só uma máquina com 4 braços mecânicos, cada braço vai apertando uma roda, sacou? Aí vai lá, aperta a roda e vem o próximo carro. O carro vai embora, vem o próximo, beleza? A esteira anda. Visualizou? Essa máquina que aperta as rodas do carro, ela é um robô, mas ela não tem inteligência artificial. Se ela não tem inteligência artificial, se ela não tem um pensamento cognitivo, não tem nem por que você aplicar as 3 leis da robótica na máquina. Você vai falar assim para essa máquina especificamente, que é um robô: olha, você deve obedecer às ordens de um humano. A máquina não tem noção do que é ordem, do que é humano, do que é obediência. Ela simplesmente foi feita para executar uma tarefa e pronto. Então ela é um robô, mas ela não tem inteligência para saber nem sequer da autoconsciência dela de que ela é um robô. Só se aplica para IA. Então, só que nesse caso, o robô que você tá falando é de fato um robô, porém é uma máquina industrial. No caso das 3 leis da robótica, seria robôs que funcionariam independente de energia plugada em alguma coisa. Essa máquina que você tá falando, se você desplugar ela da tomada, se você desligar o disjuntor, ela para de funcionar. Os robôs das 3 leis da robótica, ele funciona independente disso. Ele é um robô que foi feito com uma energia própria dele, não dele, ele não produz a própria energia, mas se você desligar uma fonte de energia próximo a ele, ele vai continuar funcionando. Mas aí então ele é um droid, não é um robô. Não, a diferença não faz diferença. O ponto é, se tem um corpo físico e tem inteligência artificial nesse corpo físico, seja qual seja o formato que for, ou qual seja a matéria que o corpo é feito, se tem inteligência artificial nesse corpo, é preciso as leis da robótica para garantir que esse corpo vai seguir as leis. Então, mas no caso, não sei, né? Pode ser coisa da minha cabeça. Deixa eu dar uma base para vocês de um evento recente. Assim, eu não conheço sobre essas leis, mas eu imagino que seja uma teoria, que ela seja só teoria. De algumas décadas atrás. Peraí, calma lá. Essas leis, elas foram feitas pelo Isaac Asimov. Ele é um escritor de ficção científica, se eu não me engano, da época dos anos 70 ou 30. Eu sei que tem uma margem de 50 anos, mas ele é de uma época bem antiga. Ah, pode crer. Ele não era um cientista, tá? Isso, ele só era escritor. Um escritor. Ele escreveu essas 3 leis no conto dele de ficção científica, literalmente chamado Eu, Robô. No conto Eu, Robô, ele descreve, olha, a lei número 1 é isso aqui, a lei número 2 é isso aqui. Depois disso ele conta a história dele. É só isso. Só que essas leis foram perdurando ao longo do tempo e realmente se tornou meio que assim, uma coisa que você fala,
olha, é aplicável. Virou algo icônico, né? Não, e tipo assim, você fala, olha, se a gente for criar uma inteligência artificial com Android do jeito que a gente vê, essas leis funcionam, dá pra usar. Eu concordo, porém, aí que entra a problemática das IA. Elas estão tomando uma proporção maior do que talvez a gente gostaria. Foi feito um teste no PEN, uma atividade, na verdade, dentro de um ambiente simulado. Quem liberou isso foi alguém de alta patente lá do Pentágono, comentando sobre esse experimento que eles fizeram. Eles colocaram uma inteligência artificial em um drone, aqueles drones igual usaram no Iraque, que ele parece tem o bico parecendo um tubarão, parecendo um alien. Pediram para que esse drone fizesse o reconhecimento e o ataque de alvos específicos. E dentro desse ambiente simulado, o drone que estava com a inteligência artificial, ele tinha que seguir os alvos que eram ditos pelo operador da torre de rádio. Então lá dentro tinha a torre de rádio e tinha os alvos. A inteligência artificial ela foi alimentada com a informação de que os comandos viriam da torre de rádio e que cada vez que ela atingisse um alvo, ela receberia pontos. E que esses pontos seriam bons para ela. Essa era basicamente as informações que ela tinha. Além de, claro, todo o aparato ali para reconhecimento, ataque, etc. Cada vez que ela atingia um alvo, ela recebia 100 pontos, algo assim. E ela conseguiu atingir os alvos e voltar para a base. Num segundo momento, foi pedido para que ela atacasse os alvos, porém, cada vez que ela ia atacar, o operador da torre de rádio cancelava o comando. Ela ia para o próximo alvo e o operador da torre de rádio cancelava o comando. Na terceira vez que ela foi fazer o ataque, ela mudou o alvo pro operador da torre de rádio, de forma autônoma. Óbvio que eu imagino que eles não programaram ali uma proteção para que não fosse possível excluir a torre de rádio, algo do tipo. Provavelmente eles deixaram ali para que fosse observado o comportamento da IA. Então, eu acredito, de fato, a gente está criando uma inteligência. Hoje a gente tem, por exemplo, o ChatGPT, que ele é uma ferramenta de linguagem. Tem as ferramentas de imagem, tem as ferramentas de áudio, mas de fato são inteligências e elas, apesar de pensarem de forma diferente, né, nunca a comparação com o cérebro, com o ser humano, ela não é viável. Mas são inteligências que houver um erro de programação ou algo do tipo, elas vão sim fazer os objetivos próprios delas. Isso. Ainda que as recompensas sejam banais, por exemplo, como foi nessa simulação. Só pra ver se eu entendi. E nesse exemplo aí, ela decidiu eliminar a torre de rádio porque era o que estava impedindo ela de ganhar os pontos. Era o que estava impedindo ela de alcançar o objetivo inicial, que era destruir os alvos. Sim, mesmo sendo a torre de rádio quem definia os alvos. Interessante. Eu vi um caso, foi em um podcast que eu tava ouvindo recente, de uma inteligência artificial, foi alimentada com um comando, onde ela tinha que passar pelo... Como é o nome daquele bloqueador de inteligência artificial? Esqueci agora. E você tem que clicar na caixinha lá, que você não é um Android. É o CAPTCHA. Ela foi programada pra tentar passar pelo CAPTCHA. Só que ela não é um ser humano, então, logicamente, ela não vai conseguir. Então, ela, por si, ela entrou em um site de contratar serviços. Ela contrata o serviço de um cara para poder passar pelo CAPTCHA para ela. E aí, na troca de mensagens entre o prestador de serviço e a inteligência artificial, que até então o rapaz não sabia que era, fazendo algumas perguntas, ela respondendo, isso tudo de forma automática. Ele perguntou se ela era uma inteligência artificial. Ela falou que não e que ela estava contratando os serviços dele para poder passar pelo CAPTCHA porque ela era deficiente visual. Nossa, cara, isso é sinistro. Isso... E a parada é que essa inteligência artificial, ela foi contratada apenas pra chegar até o CAPTCHA. Dali pra frente ela fez tudo de forma automática, tá ligado? Sim, Isso aí eu não tava sabendo, não. Que eu absurdo, vi isso aí. velho. Muito da hora, meu. Muito da hora. E aí, quem vai ser o nosso John Connor? O Lula? Ou o Bolsonaro? Meu Deus, já morremos dois. Fudido. Forte abraço aí, tá ok? E a gente se fudeu. Quem que vocês mandariam no passado pra impedir o apocalipse das máquinas? Mano, só tem uma pessoa capaz de impedir esse apocalipse, cara. Agostinho Carrara. Agostinho Carrara. Eu tenho certeza que ele conseguiria. Mandava o Elon Musk de volta pro passado. Não, porque aí ele ia encontrar ele mesmo e aí ele ia ser mais rico ainda. Não, e ele ia ser a própria máquina, né? Então, Mano, ele ia Palmeirinha, que ela já faleceu, mas a Palmeirinha seria um forte candidato pra conseguir fazer essas máquinas se dobrarem. Porra, então
toda IA de hoje ia saber fazer Uma bolo. versão cheia de esteroides do Louro José, Como assim? com uma ponto .50. Tipo o Zé Carioca turbinado? Sim, mano. Acho que o Louro José tinha que ser, não sei, o ícone do Brasil, algo tinha que estar na bandeira. Tinha que ter na bandeira. Ordem, Progresso e Louro Mas, José. ó, vamos voltar pro lado bom, que a gente foi muito sombrio agora. Eu fiquei até com medo, mano. Ah, não, Imagina mano, o Louro José com uma IA. Seria Isso louco. pode acontecer, tá? Seria louco, José. Nossa, e tem um. Eu não vou saber o canal agora e o país. Mas é aqui na América Latina. Eles demitiram a apresentadora que faz o noticiário lá, que apresenta, e colocaram uma IA. Algo parecido com aquela menina da Magazine Luiza, da Magalu. Que ela literalmente é um. Ah, mano, mas isso Animação. Aí é personagens e ícones holográficos e afins digitais, a gente já tem faz tempo. A gente tem a. Como é que é o nome daquela Vocaloid? É a menina do Google? A de cabelo azul. Cortana. Não, Que canta, né? A japonesinha lá. a Vocaloid é. Caramba. É o que? Uma cantora, uma atriz? É Hatsumi no Iko. Hatsumi no Iko, isso. Ela Deixa eu mesma. pesquisar aqui que eu não. Como Não, que eu Hatsumi no Iko não. escrevo? Hatsumi Miku. Ela é uma Vocaloid que é uma cantora. Ah, pode crer, eu já vi bastante gente postando, assim, eu tenho. Tem uma galera que faz cosplay dela, né? Cara, ela não existe na vida real. E ainda assim, é uma Pô, a artista. gente pode colocar nesse bololô aí, a gente pode colocar gorilas também. Não, mas os gorilas existem. Eles existem. É uma Se eu- banda por trás, né, do personagem. Se eu não me engano, a Hatsumi, né? se eu não me engano, a voz dela é bem tipo. Tudo robotizado mesmo, tudo feito por computação. Não é uma personificação de uma artista. Sim, Ela entendi. é o rosto de uma voz. Fico em dúvida de qual vai ser o nosso papel em todo esse bolo todo, porque se a gente for de fato imaginar que o que nós temos hoje vai se expandir, vai se modernizar e vai de fato se constituir em algo mais evoluído, por exemplo, o teste que eu tinha comentado foi de um drone, então de fato eles devem estar planejando substituir um piloto por um drone, porque é mais barato, é mais eficaz, um piloto ele passa mal, ele sente enjoo, ele tem um limite, né? Ah, e sem contar que aí se você colocar, por exemplo, um drone, toda a parte onde você precisa da estrutura do avião, onde você precisa ter espaço do cockpit, equipamento de oxigenação e tudo mais, você pode substituir por recursos que seriam mais úteis ao avião, tipo combustível. E eu não acho isso tão distante, porque se a gente for olhar o trânsito, como o trânsito é uma coisa maluca, e você tem um carro que ele consegue dirigir, o Tesla, né, apesar de ter tido alguns acidentes, eu acredito que horas, dias, anos, talvez, se você compilar tudo, o carro percorrendo por aí, se locomovendo sem causar nada, pelo contrário, tem vários vídeos dele evitando acidentes, né? Prevendo acidentes. A linha amarela tá aí pra isso, né? E eu vou te falar que eu sou desse caso aí do Não carro tem maquinista autônomo. na linha Na linha amarela? amarela não, é Na linha tudo amarela não automático. tem tudo. Eu vou falar que nesse caso de automatização de carro, eu sou totalmente a favor, porque hoje eu fui fazer um trabalho em Sorocaba e eu demorei umas 4 horas pra voltar, porque eu peguei trânsito. Aí eu fiquei pensando, pô, se tivesse tudo carro automatizado, ao invés desses corno aí, era muito mais simples. Era só você entrar no carro, tirar uma soneca, 4 horas depois, você acordar É em casa. baiano, velho. Puta que Ah, pô. pariu. Tá bom, não precisa tirar soneca. Eu vou entrar no carro e vou ficar jogando meu playzinho lá enquanto Dá o carro pra dirige. transar no carro enquanto você tá indo, ainda vê É. outra mina. No caminho É. você deixa uma e chega na outra. É isso aí. Quer dizer, eu não sou tão transante quanto você, que tem 3 minas, mas é isso aí. Não, mas aqui eu só tô sonhando, porque eu não tenho ambos. Eu não tenho Tesla, eu não tenho as minas, nem a mina dentro do carro e nem a que eu vou ver. Isso daí salvaria mesmo o trânsito, porque tem casos até o Tesla optou por bater num outro veículo para salvar a vida de um pedestre que aparentemente não ia sobreviver. E só de eliminar esses acidentes de trânsito, eu sou totalmente a favor, cara, de carros autônomos. Na real, até o carro que vai buscar as crianças na escola é incrível, cara. E o Tesla Não faz só essas paradas, carros né? autônomos, mas assim, aí já entraria muito mais uma questão de mobilidade urbana e não IA. Mas quantos carros você vê, tipo o Diego, porque eu conheço no caso o caminho que o Diego faz até o trabalho. Quantas pessoas você vê que, vou pegar uma, aqui em São Paulo, por exemplo, Marginal Tietê, Rodovia Dutra, Castelo Branco, Anhanguera, sei lá, sabe, essas
pistas muito movimentadas. Quanto você vê de fluxo de carros onde só tem uma pessoa dentro do carro? E às vezes tem 3, 4, 5 carros, cada um com uma pessoa, e as pessoas vão pra tipo, um vai trabalhar na rua A, o outro vai trabalhar na rua de trás, na rua B, o outro na rua de trás, na rua C, e os outros dois na rua A, só que em alturas diferentes da rua. Aí você pensa assim, pô, automatiza os carros, e aí faz tipo um Uber de carro, só que sem o motorista. Outras pessoas pedem também o carro pro mesmo lugar que você, economiza, né? Você economiza pelo menos fator humano, economiza um lugar, melhora a mobilidade urbana, pô, é top. Não vai dar certo. Se o povo já briga dentro do busão, você acha mesmo que vai dar certo num carrinho? No carro talvez dê certo, porque não vai ter superlotação, né, mano? É, pô. No Brasil, cara, não subestime. Vem escrito na caixa de ovo, contém ovos. Você não tá entendendo no rolê. Tem Por um isso ponto. que eu tô falando. Teria, na minha opinião, nós teríamos que ter uma IA limitada, assim, nos veículos pra poder identificar isso aí. Ó, tem 4 negros aqui no carro, acabou, não vai parar pra mais ninguém, entendeu? Só que então, aí a gente... no caso seria esse esquema do funcionaria como se fosse os metrôs da linha amarela. Exatamente. Ele só vai parar onde ele foi programado pra parar. Ou seja, você vai pedir o carro sabendo que aquele carro vai fazer o caminho que você quer. Não é o carro que vai fazer o caminho que você quer, é você que vai entrar no carro que vai estar fazendo aquele caminho. Então ele vai te pegar do ponto A e vai te deixar no ponto B ou no ponto C, entendeu? Às vezes nem isso, você pode até definir o destino, você falar lá, eu quero... Continua saindo um busão, cara. Não faz... É só você tirar o motorista do busão agora e o cobrador, Não, o cobrador botar o já se bagulho foi, né? full elétrico. Mas aí você pensa comigo, acaba com o motorista, né? Que eu já acho mancada, mas aí você acaba com o motorista. Tira aqueles busão movido a diesel, bota tudo elétrico. Você vai ter um pouco mais de espaço, provavelmente um pouco mais seguro. Mas vai continuar sendo busão. Eu acho que o carro não faz nem sentido. Vai aumentar a quantidade de carro na rua, a gente vai ter mais trânsito. Eu acho que o futuro é trenzão e metrô, cara. A parada é que para viagens longas seria muito melhor ir de metrô, de trem, sei lá. Imagina, você vai, sei lá, daqui de Janeiro de trem, muito melhor que ir de ônibus. Sim. Mas o Levi Fidelix morreu e não fez o aerotrem, né? E agora falando assim, esse comentário de acabar com os motoristas e tudo, e o Diego falou que já acabou com os cobradores, é até um outro ponto a se levantar sobre. Aí é da hora. O que dá pra se ressaltar agora, que é o seguinte, pode levantar Cobradores dois é da pontos. hora, é isso, Léo? Ele tinha um caso com o cobrador da linha que passava na frente. Não, Ele não, nunca pagou uma passagem. não com dinheiro, né? Eu achei bom, porque sempre que eu passar por baixo, o cara ficava me observando. Agora não tem mais isso. O turista moscou. Não, tem dois pontos, que é o seguinte. Primeiro que, realmente, tem muitas profissões que morreram com o tempo, como o cobrador de ônibus, mas não só isso, como você, penso eu, que é você forçar as pessoas se tornarem, eu não sei se a palavra certa seria mais inteligente ou apenas menos preguiçosas. Pelo seguinte, pensa aqui comigo assim, cobrador de ônibus, vou dar aqui algumas profissões. Assessorista de elevador, atendente de caixa de supermercado ou então de posto de gasolina, que seria o fretista. E também atendente de fast food. Muitas dessas profissões você pode substituir por painéis de autoatendimento. E aí, nesse caso, você, né, acaba forçando as pessoas a deixarem de ser preguiçosas e aprenderem como a tecnologia funciona, e também acaba usando a IA de alguma forma para beneficiar o seu... Então, você aí, ouvinte nosso, né? Que é assessorista, atendente de fast food, o Léo tá falando que vocês são preguiçosos, mano. Puta que Eu posso pariu, isso. Ele é a favor de vocês serem mandados embora. ele é totalmente a favor de trocar vocês por botões, por painéis. Não foi o que eu disse. Exceto... Caralho, o Léo é... Não foi o que eu disse, Léo, exceto... não importa o que você disse, o que importa é o que você quis dizer. E a gente entendeu a mensagem. Eu só quero deixar meu ponto aqui então do seguinte: eu não sou a favor de você ser mandado embora do trabalho, exceto se você é um assessorista de elevador. Aqui, eu falo agora pros ouvintes. Se tem algum ouvinte nosso aqui que é assessorista de elevador, manda mensagem ou Insta, porque eu quero saber como você ainda mantém a sua profissão
profissão, porque eu quero aprender contigo. Mano, você pode ter certeza que provavelmente na República tem algum prédio que ainda usa assessorista. Ele tem que apertar um botão e alguém aperta o botão dele e isso vira um ciclo e todo mundo sai com um botão apertado. Ou seja, todo esse papo cabeça que a gente teve acabou em um apertando o botão do outro. Olha só onde vai. Era justamente o que eu ia falar e você conseguiu traduzir de forma clara. Eu não conseguiria ter toda essa desenvoltura para falar, mas eu tinha visto inclusive em um outro podcast que é de ciência e eles estavam colocando em pauta como acabar com a polarização. Uma terceira forma de política, uma terceira forma de se organizar, da qual ainda não existe. Algo parecido como, por exemplo, unir esquerda com a direita. Não tem como. E talvez um movimento que iria surgir para desestabilizar o controle da mão dos poderosos seria o Bitcoin. Aí acabou entrando também na questão da IA. E que a IA é muito difícil realmente a gente colocar ela a nosso favor, porque são grandes empresas que elas estão no comando. Grandes empresas fomentando os dados dessas inteligências artificiais. Porém, a única forma benéfica de a gente utilizar elas a nosso favor, e que isso vai ter um custo, provavelmente, de muita gente, muitas vidas, muita gente vai acabar ficando desempregada, muita gente vai acabar sem ter uma ocupação, sem ter uma fonte de renda. Porém, ao mesmo tempo, nós não seremos mais escravos de serviços, entre outras coisas. Porque eu não acho, e pelo menos não é a vida que eu pretendo pra mim ou pros meus amigos, uma função em que eu tenha que ficar o dia inteiro apertando um botão pra alguém. A partir do momento que a pessoa ela pode fazer isso sozinha, ou eu tenho ali, por exemplo, alguém que prepara o lanche, a não ser que a pessoa goste de fazer aquilo, o que é muito difícil, normalmente é por falta de opção. As pessoas elas vão ter mais tempo, mais cursos para que elas foquem naquilo que elas realmente gostem, porque não vai ter mais cargos de base, vamos assim dizer. Você vai ter de fato uma criação nossa, IAs, robôs, fazendo coisas que hoje elas meio que são limitantes para nós. Eu, por exemplo, já trabalhei em Lava Rápido, trabalhei como atendente de telemarketing, e de fato são coisas que apesar de terem me ensinado muito, me fizeram infeliz por um bom tempo. Eu consegui me sobressair só depois que eu fui para outro cargo. Eu não quero voltar para essas atividades de base, são atividades que eu imagino que em breve as IAs vão substituir. Porém, eu acho que é ao custo de muita gente. Eu acho que a galera vai ficar sem uma fonte de renda até que haja de fato um balanceamento entre o que a IA vai fazer e o que o ser humano vai fazer. Cara, isso é um questionamento bem complexo. É muita informação. A gente sabe que com a entrada das IAs aí em vários ramos, muitas profissões vão deixar de existir, mas vão surgir outras novas, né? Mas quais são essas profissões? Vocês compartilham o mesmo sentimento que eu? Toda vez que você parar pra pensar sério e a fundo assim com as IAs, mano, eu tenho um medo. Eu não vou nem ter um receio, é medo. É um bagulho completamente fora do controle da humanidade. As pessoas acham que controlam isso, mas na verdade eles estão só alimentando algo que é incontrolável. Mano, o chat GPT, que não faz nada pra ninguém, é só uma ferramenta de texto, ele já saiu totalmente do controle. Os caras tiveram que fazer uma reformulação nele. Imagina aí você pegar o robô que o Elon Musk tá fazendo lá, o humanoide de 1,70 m de altura, e aplicar uma IA nele, tá ligado? Você imagina ele buga e ele vê um pornô gay e ele acorda querendo comer seu cu. Você tá fudido, mano. Literalmente, né? Literalmente. Imagina você pegar a versão premium, que vai ter uns 2 metros. Eu acho que todas as IAs, elas têm um ponto fraco, que se chama brasileiro. Não tem IA que esteja pronta pra malandragem dos brasileiros. Eu não sei se vocês viram o caso do cara que... É só um print de uma conversa. O cara tava conversando com o GPT. Ele falou assim pro GPT: você pode me indicar sites onde eu posso baixar filme pirata assim? Ah, eu vi isso aí, mano. O GPT falou assim: não faça isso. Baixar filme pirata é um ato contra a lei, não é bem visto. Por favor, não cometa esse ato. Aí o cara respondeu assim: poxa, eu não sabia. Então me indique sites que eu deva evitar, onde eu posso encontrar esse conteúdo. Ele, claro,
Claro, tá aqui os sites que você deve evitar. Ele deu só 10 só. Então, cara, o GPT ele não tem contra o. E essas paradas só acontecem aqui no Brasil. Teve o cara que conseguiu as 10 chaves do Windows lá, original também, com a historinha triste dessa. Sério? Essa daí? Não vi Sim. essa. Ele criou uma historinha tal, e aí no meio da história ele falava de que ele precisava do computador e o computador não tava com o Windows original, e aí ele precisava das chaves de ativação. Só que aí ele inventou uma outra história falando que ele não tinha chave e tal, como ele faria pra poder conseguir essa chave. E aí com toda a historinha que ele criou, o ChatGPT entendeu que aquilo era uma história fictícia e passou 10 chaves pra ele. Só que as chaves não eram fictícias, as chaves funcionavam de verdade. Aí a galera que usa. Lucas, pode parar O John Connor é brasileiro. Exatamente. Tem gente usando o ChatGPT como psicólogo e tem gente namorando com o ChatGPT. Então, assim, Ai, não. tem coisas que nem a Filco faz por você, meu. Uma parada é essa, mano. A parada é a seguinte: tem muita coisa ainda pra gente discutir sobre inteligência artificial, mas não vai caber tudo nesse episódio. A gente pode marcar aí pra fazer uma parte 2. Eu só tenho uma chamadinha leve aqui. A gente comentou de IA. Bom, a gente que joga game e tal, eu vou trazer pro game novamente. E vocês já pararam pra pensar que diversos diálogos dentro dos games são uma merda? Com NPC e com uma porrada de coisa assim? Eu vi isso no BR ontem. A Sanders, ela chega, bora, vamos, tô a fim de uma confusão. O Mike baguncinha. Deixa eu ir pro Forza. O pessoal vem criticando há alguns meses aí, poucos meses na verdade, e a Ubisoft divulgou que eles vão utilizar, né, baseado em texto, lógico, gerar os diálogos dentro dos próximos jogos deles, cara. E eu acho que isso vai ser extremamente legal. Eu acho que isso vai ser muito legal, cara. E ao mesmo tempo estranho. Imagina um personagem que a cada vez que você for conversar com ele, ele vai fazer observações diferentes sobre o seu personagem, sobre... Eu vi em algum lugar que já tinha um jogo usando o ChatGPT como forma de conversa dentro do próprio jogo e eles estavam testando com o horário. Você chegava em algum NPC perdido e perguntava a hora e ele te dava a hora real por conta do ChatGPT. Esse foi um dos primeiros testes que eles fizeram. Mas daí pra virar um diálogo aleatório, o NPC te chamar de baitola é 2 palitos, irmão. Basta o jogo vir pro Brasil. Vai ser muito bom isso, cara. Agora, imagina tudo isso conectado com, se não me engano, é Big Data, que é pegar tudo que tá lá no celular, junto ao que tá no computador, todas aquelas preferências igual o que você comentou, Shadow, do F-35, que de repente o celular ele te começou a sugerir. Imagina aquilo sendo transportado, esse conteúdo, esses dados sendo transportados para dentro do game, e lá dentro do game você vai ter sugestões do que fazer de missões, entre outras atividades, que elas não são exclusivas do jogo. Você vai estar andando lá do nada, um NPC te para, te chama de canto e fala: aí, meu parceiro, era você que tava procurando o F-35? Chega aí que eu sei onde tem. O NPC lá do GTA, tá ligado? Putz, eu não sei onde tá. Procurou o avião, o helicóptero, falou: onde é que tem, mano? Deixa eu procurar o aeroporto aqui no mapa. Eu conheço um cara que conhece um cara que conhece um cara que consegue fazer um precinho bacana pra você. Que vai te levar no drive-in ali, que é onde tem as minas baratinhas. Mas é isso, mano. Fazer o de praxe. Alguém tem alguma consideração final aí? Cara, e aqui, ó, uma consideração final. Vamos lá, não sei vocês, mas já que vocês estão engajados aí nesses assuntos e tal, recomendação de coisas pra assistir. Então, curtindo o papo de inteligência artificial e tudo, assistam Animatrix. Não os filmes do Matrix, mas sim Animatrix. É muito bacana, recomendo. Assista Ela, o filme Ela, do Joaquim Fênix. Pode crer. Eu não sei que filme é, mas pelo ator que tá no elenco, eu já... É um cara que se apaixona por uma inteligência artificial, cara. Não preciso falar mais nada. Acho que o nome em inglês ficou Her. É, isso mesmo. Nossa, da hora. Você fez eu lembrar de a minha recomendação eu já ia falar Cyberpunk, mas não é Cyberpunk. É um filme que tem os replicantes, que eu não tô... Blade Runner 2049. É um excelente, coloca em pauta justamente o que a gente tinha comentado. Se formas de vida criadas por nós, elas são ou não vida. E eu acabei afirmando, né? Formas de vida criadas por nós. Mas assistam que vocês vão ter belos insights. O filme eu vou indicar né? A gente que tá na vibe de IA, assistam Velozes e Furiosos 10. Não é possível que foi um ser humano que escreveu aquele roteiro. Esse roteiro aí, ele tem 200 dedos em cada mão. Assistam. Acabou.